O assunto da nossa aula de hoje, sétimo ano, ainda são as máquinas simples. Na aula de hoje, nós vamos abordar as alavancas e o plano inclinado. Então, vamos lá para os conceitos? Vocês vão acompanhar aí na folhinha de vocês, mais uma vez. Algumas turmas já tinham esse conceito no caderno, né? Então, se vocês quiserem voltar e reler lá também, vai ajudar. Então, vamos lá, ó. Para o conceito de roldana, como nós já tínhamos comentado na aula anterior, que foi a aula de correção de atividades, né? Vocês vão entender que é uma roda. Essa roda tem um sulco, né? Tem uma cavidade por onde pode deslizar ou uma lâmina ou uma corda. Então, apareceu aí o conceito da seguinte maneira, ó. A roldana é uma roda com um sulco por onde passa um fio. Ela pode ser fixa ou pode ser uma roldana móvel. Quando nós falamos da gaveta, no caso da gaveta, a roldana está presa na lateral lá, ou da cômoda, ou na lateral do armário. Então, por cima, e na gaveta vai estar presa, então, a lâmina que vai deslizar pela roldana para proporcionar o movimento. Então, quando a roldana está presa a alguma superfície, nós dizemos que essa roldana é uma roldana fixa. Combinado com essa roldana fixa, a gente pode ter situações onde a gente vai ter roldanas mais livres. E aí a gente vai ter a roldana móvel. Eu coloquei as figuras aí para vocês avaliarem, ó. A primeira figura que apareceu aí foi a figura de uma roldana, né? Aí nessa roldana aparece uma alça que tá prendendo os dois lados, né, dessa rodinha. Mostra o eixo, que é onde passa um parafuso que segura, né, que prende a roldana. E mostra o disco, né? Se vocês olharem na figura, tá bem claro, né, como é que essa roldana é composta. Do ladinho, né, da figura da roldana, eu exemplifiquei para vocês um aparelho de academia. Eu não sou boa nessas coisas de academia, não, né? O aparelho deve ter um nome, eu é que não sei. Mas aí vocês vão olhar que na execução da atividade física, né, do braço aí da academia, algum outro aparelho vai aparecer para o uso das pernas. Então, tem lá em cima, né, na parte superior do desenho, vocês vão ver lá que tem uma rodinha, né, escura, né? O desenho está aparecendo em branco e preto. Tem uma rodinha escura e por onde está deslizando, então, a corda que vai proporcionar, né, o exercício do braço. Qual é a função, então, dessa roldana? Quando você movimenta os braços, na parte de trás do aparelho, tem os pesos. Então, a ideia é, com o levantamento dos pesos, que você esteja fortalecendo os músculos do braço. Então, claro que essas atividades físicas obrigatoriamente devem ser feitas e ser supervisionadas com a presença de um profissional, porque você, principalmente, né, com a idade que você tem, não pode fazer atividade física de maneira nenhuma sem a presença de um profissional, porque um exercício mal feito pode ocorrer, né, pode ocasionar no seu corpo alguma lesão muscular, e depois essa lesão vai dar muito trabalho para poder, né, ser sarada, né? Vai dar um pouquinho de dor, de desconforto. Então, a ideia é que essa roldana faça deslizar a corda e proporcione para você o levantamento de pesos que vão te ajudar no fortalecimento muscular. Nesse exemplo que eu coloquei aí, né? É um aparelho para estar exercitando os braços. Mais embaixo, eu coloquei a figurinha de roldanas móveis para você entender a diferença de uma roldana fixa para uma roldana móvel. Então, lá está escrito assim, ó, diminui a intensidade da força potente que deve ser aplicada. Então, nesse caso, por exemplo, né, a primeira roldana que apareceu aí, que aparecem duas, né, uma fixa e uma móvel, essa composição de roldanas vai proporcionar para nós fazer o levantamento, por exemplo, se for um balde de cimento
ou um balde com pedras, ela vai facilitar para nós o levantamento, porque as roldanas acabam distribuindo esse peso e diminuindo para nós pela metade do valor que a gente gastaria de força para poder realizar o movimento de levantamento dessa determinada quantidade de peso, né? Ali não está expressa em valores, está representando, né, só a fórmula, mas não é importante isso para nós, o entendimento dessa fórmula. Depois, pessoalmente, a gente vai trabalhar a aplicação dessa fórmula. O negócio é que vocês entendam nesse momento a diferença entre uma roldana fixa e uma roldana móvel. No desenho do lado, né, onde está aí roldanas móveis, já aparece uma outra composição com 4 roldanas diferentes, sendo uma fixa, né, e 3 roldanas móveis. E a gente percebe que essa composição de roldanas, ela também vai nos ajudar no levantamento de algum peso, de alguma coisa que eu estou querendo movimentar. E ainda tem a diferença da questão da altura, né? Então, existe uma relação entre o posicionamento e a altura do chão até essa roldana e do quanto eu quero levantar. Então, tem uma relação estabelecida entre a altura e a quantidade de força que eu preciso fazer para poder levantar o corpo, o saco de cimento, o balde de areia, né? Aquilo que eu estou me propondo, que eu estou usando lá no meu dia a dia. Mais embaixo, eu ainda coloquei mais 2 exemplos. Ó, o primeiro exemplo, o pedreiro está levantando, né, um bloco lá de cimento e ele está usando uma roldana só, uma roldana fixa. Já no segundo desenho, ele está usando uma roldana móvel, né? A combinação de uma fixa com uma roldana móvel. Vocês podem perceber pela carinha dele na figura que no segundo desenho, quando houve uma combinação entre essas roldanas, ficou muito mais fácil para ele levantar o peso. Então, a ideia, né, dessas máquinas é exatamente facilitar a nossa vida. Nesse caso, né, facilitou para ele o deslocamento e o levantamento de um peso. Se fosse só com o braço, então, aí que ele teria que fazer o dobro de força para conseguir deslocar esse bloco, se é que ele teria força para conseguir levantar ele sozinho, né? Então, vamos dar sequência. Eu propus, então, uma atividade experimental, mais uma vez, né? Sobre o conceito de roldana. Lá apareceu o seguinte, ó, qual é o material necessário? Um cabo de vassoura, ou uma vassoura, ou um rodo, um pedaço de barbante que pode ser substituído por uma corda. Vocês podem adaptar a atividade experimental com o material que vocês tiverem em casa. Um copo plástico, tô falando copo plástico porque certamente se for uma outra coisa pode cair, pode quebrar e a gente não quer nenhum acidente. Pode ser uma latinha de alumínio, né? Uma latinha de leite condensado que foi descartada, né? Algum outro recipiente, porque você vai precisar colocar coisas dentro dele para poder simular a roldana. E embaixo eu sugeri que vocês usassem o peso que eu coloquei aqui foram pedras, né? O que não impede vocês de usarem qualquer outra coisa que vocês quiserem. O importante é que vocês façam atividade para vocês perceberem como que essas ferramentas, né, como que essas máquinas facilitam o nosso dia a dia. Então, a sugestão é a seguinte, ó, a primeira parte da atividade experimental tá assim, primeiro encha o copo de pedras, né, eu coloquei assim, ou o peso da sua escolha. Levante-o com a mão e aí, em seguida, é que você vai responder o que eu preciso saber, né, da sua avaliação, do que você experimentou com essa atividade. Ficou pesado, né? Quando você levanta só com as mãos, não sei a quantidade de pedras que você colocou dentro desse recipiente, vamos imaginar que é um balde. E você colocou lá dentro 3 tijolos, por exemplo. Quando eu levanto 3 tijolos, né, segurando na beiradinha do balde, eu tenho que fazer muita força para poder levantar esse balde com os tijolos? Você vai responder
de acordo com aquilo que você percebeu na hora de você executar a sua atividade, né? Pode ser que uns tenham mais facilidade e outros tenham menos. Mas então cada um vai dar a sua resposta, porque depende da sua observação. Depois, na questão número 2, eu coloquei o seguinte: apoie o cabo da vassoura entre duas cadeiras. Amarre o copo ou o balde, né, com a corda, com o barbante, vai depender do que você usou para adaptar e realizar a atividade, né? E passe sobre o cabo de vassoura. Então, em uma ponta, você vai colocar o balde amarrado, né, ou o copo amarrado, e a outra você vai puxar, deslizando por cima do cabo. E aí, eu quero que você perceba, né? Foi mais fácil, né, puxar esse balde quando a gente usou esse mecanismo de amarrar e deslizar por cima do cabo de vassoura? Você vai anotar aí no seu caderninho qual a impressão que você teve quando você usou esse mecanismo. Então, no 2, você vai anotar com o balde vazio e no 3, você vai colocar com o balde cheio, ou de pedra, ou de água, ou com qualquer outra coisa que você for encher o seu balde, tudo bem? Então, você vai anotar as suas observações. O que você experimentou? Como é que foi a realização dessa atividade? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Se fosse no dia a dia, né? Isso facilitou a vida de alguém ou isso dificultou a vida de alguém? Tudo bem? Então, a ideia é a gente estar fazendo essas associações e avaliações. A outra atividade proposta, né, que é na nossa aula número 6, está dizendo o seguinte. Então, vamos lá. O assunto da nossa aula número 6 é o plano inclinado. Quando nós falamos de plano, né, a gente lembra de alguma coisa reta. Quando nós falamos de inclinação, a gente já tem a formação de um ângulo, né? Então, eu estou falando de alguma coisa que está inclinada. Se eu lembro, por exemplo, de uma rampa vai me oferecer alguma dificuldade para subir. Então, dependendo do ângulo formado para poder fazer essa rampa, eu vou fazer mais esforço ou menos esforço, tanto para caminhar quanto para subir ou descer com alguma coisa por essa rampa. Então, vamos lá, ó. O conceito apareceu aí da seguinte maneira. O plano inclinado é uma superfície inclinada que permite a redução da força para realizar movimento, aumentando a distância a ser percorrida. Apareceu ainda. Plano inclinado facilita a elevação de cargas a uma dada altura do solo. Com o plano inclinado, o esforço vai ser menor. Por quê? Se eu tiver subindo ou descendo com essa carga, para eu deslizar e movimentar essa carga de um lugar para o outro, se eu tenho uma determinada rampa, eu vou descer com isso mais facilmente do que se eu tivesse simplesmente que colocar lá da parte superior para a parte inferior. Então, a ideia do plano inclinado é estar facilitando a execução de algumas atividades, né? Então, quando eu subo escadas ou quando eu subo uma rampa, né, eu posso, e se eu vou subir com cargas, eu posso ter minha vida facilitada se eu tiver uma rampa no lugar dos degraus, né? Então, a ideia do plano inclinado é exatamente facilitar esses movimentos. Aí, um exemplo que apareceu aí é a questão da construção das pirâmides egípcias. Já há milhares de anos atrás, né, elas foram construídas e certamente aqueles blocos gigantescos que foram usados lá na construção das pirâmides, eles tinham um mecanismo para poder colocar aqueles blocos lá, porque eles também não eram tão fortes assim. Então, eles criaram planos, né, para poder estar deslizando aqueles blocos gigantescos e tá deslocando da parte inferior para a parte superior da pirâmide, e assim eles foram subindo de forma gradativa, né, dos blocos maiores até os blocos menores que compuseram lá o ápice da pirâmide, lá que é a pontinha dela, né? Então, foi um mecanismo que já era utilizado há muitos e muitos anos atrás, há 3.500 anos atrás ou mais, antes mesmo, né, do nascimento de Cristo, na construção civil, né? Então, essas coisas todas facilitam a vida do ser humano, né, há gerações e gerações.
Depois dessa parte do plano inclinado, eu coloquei para vocês uma figurinha das pirâmides, né, para poder relembrar para vocês essa questão do plano inclinado. E mais embaixo eu coloquei uma figurinha onde tem uma esfera, né, deslizando da parte superior do plano para a parte inferior. E assim serve com as cargas, né, ou para subir ou para descer. Mais abaixo desse segundo exemplo, que é a figura, né, da esfera, eu falei do parafuso, né? Exatamente para vocês fazerem associação de que o parafuso também é uma máquina simples. E um jeito da gente comprovar, né, essa questão do parafuso como máquina, tá falando o seguinte, ó, o parafuso reduz-se a um plano inclinado disposto em hélice e na superfície de um cilindro. A visualização disso pode ser feita com facilidade, enrolando-se um triângulo retângulo de cartolina ao redor de um lápis. E aí eu propus uma atividade para vocês. Vocês vão recortar, né, um triângulo retângulo, pode ser com uma folha de caderno, pode ser com um pedaço de cartolina. Como é que vai fazer para poder obter esse triângulo retângulo? Corta um quadrado, lembrando que no quadrado todos os lados são iguais, e divide ao meio. Vocês já sabem a diferença do ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. E aí você vai enrolar, né, esse triângulo ao redor do parafuso, percebendo que da mesma forma que eu enrosco esse papelzinho lá, né, é o formato da espiral que compõe o parafuso, que também é um plano inclinado. E é uma máquina que facilita muito o nosso dia a dia, né? Então, as nossas atividades hoje são bem simples. A ideia, né, é exatamente associar a teoria à prática para a gente estar mudando de assunto nas nossas próximas aulas. Então, hoje não tem nada muito grande. Os textinhos são sempre, né, um acréscimo, não é para ninguém estar copiando texto. A parte experimental, vocês lembrem sempre de colocar lá o cabeçalho, né, no caderno de ciências. Coloque o nome de vocês para identificar a data, o modelo está logo em cima aí. E copiem lá a parte onde está a atividade experimental. São duas no dia de hoje. É a que vai usar a roldana e a parte número 2, que é a simulação do parafuso como plano inclinado, né? Então, vocês vão postar para mim as respostas no caderninho de vocês e as fotos, né, mostrando que vocês cumpriram a atividade experimental. Eu vou estar à disposição de vocês até o meio-dia. Qualquer dúvida é só me chamar, né? E vamos aproveitando o momentinho que a gente está mais em casa. Vamos nos cuidando, né? Porque nesse momento é necessário para a gente poder estar preservando as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares. Fiquem com Deus, né? A gente espera que se a gente cumprir direitinho, né, as nossas obrigações, em breve a gente vai estar junto de novo, né? Daqui uns dias tem a nossa próxima aula. Eu vou aguardando vocês, tá ok? Bye, bye.